S Ouve, a notícia do jeito que você quiser. Há 6 meses da eleição, o clima começa a esquentar entre os pré-candidatos, partidos, formação de chapas e, claro, eleitores. No início de abril, a janela partidária, aquele prazo para que candidatos mudem de partido sem risco de perder o mandato, chegou ao fim. Com ela, algumas siglas saíram fortalecidas, como é o caso do PP, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o PL do presidente Jair Bolsonaro e o Republicanos, do prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini. Por outro lado, houve uma espécie de soma zero no campo da esquerda, apesar de um pequeno incremento no número de deputados do PT. Porém, assim, o partido do pré-candidato ao governo do Espírito Santo, Fabiano Contarato, caiu no ranking geral. Já o PSB, sigla do atual governador capixaba Renato Casagrande e aliada dos petistas, se viu diante de um encolhimento, enquanto partidos como MDB e PSDB atrofiavam. Será esse o caminho que a chamada terceira via deve enfrentar na campanha? Nesse meio tempo, pesquisas vêm mostrando o favoritismo do ex-presidente Lula na corrida ao Planalto, o que nas últimas divulgações não evitaram que o presidente Bolsonaro crescessem, após um longo período de rejeição, tendo em vista que a máquina pública está nas mãos deles e a população menos receosa com a pandemia. Com o primeiro turno marcado para 2 de outubro e o segundo, onde houver semanas depois, no dia 30, o que será que está por vir? E quais serão os principais entraves e cenários vividos até termos, de fato, novos, atuais ou antigos nomes nos espaços de poder? É isso que o ES Ouve debate nesta semana. Com a gente, o jornalista e o consultor de imagem e crise, Fernando Carreiro. Muito obrigado pelo convite. E a especialista em marketing político, Ananda Miranda. Obrigada, meninos, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos começar, então, falando de cenário, né? O cenário do momento, de certa forma, começou a ganhar um corpo. A gente teve o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, formando uma chapa, né, trazendo isso a público oficialmente. A gente tem um presidente Jair Bolsonaro começando a falar de um vice, provavelmente o Braga Neto, que é um de seus ministros. E a gente vê o Ciro Gomes trazendo já à tona uma campanha eleitoral, né? Uma campanha mais voltada para o marketing mesmo, provocando os outros candidatos. Tendo em vista essa conjuntura atual, qual é o cenário de momento para que os partidos, ou que para os pré-candidatos já anunciados, né? E o que está por vir? O que vocês acham que está por vir aqui nos próximos meses? Abril, né? Faltando 6 meses para as eleições. Ananda. Eu acho que alguns partidos vão precisar se unir para lançar a candidatura, porque essa centro-direita está um pouco espalhada, né? Então a gente tem aí MDB, Cidadania, PSDB, União Brasil, muito provavelmente vão anunciar, acho que agora em maio, um candidato. Então acho que as coisas vão começar a ficar mais evidentes, né? Os votos vão ficar menos pulverizados. Eu acho que está por vir uma narrativa cada vez maior, né, eleitoral mesmo, não estou nem falando de narrativas políticas. Quanto mais a gente vai se aproximando da eleição, mais as pessoas falam de política. Eu acho que a gente tem uma impressão muito interna de que a gente fala de política o tempo inteiro, mas a população ainda não está nesse ritmo. Então acho que está por vir também da população se engatar nesse assunto e prestar mais atenção nesse assunto, ainda mais quando tiver menos candidatos, caso para presidente do Brasil, né? Não sei se o Fernando concorda. Concordo sim, Ananda. Nós temos hoje 3 candidaturas postas, os 2 polos e a do meio. Né? Não acredito que haja um ambiente para o crescimento, até por falta de espaço de uma quarta via de nomes consiga equilibrar esse jogo. Eu considero muito que o que falta é um discurso para a terceira via, que ainda não encontrou um discurso. Né? Um discurso de unidade, que pudesse falar uma unidade de linguagem. Acho que a terceira via erra muito quando compara Lula e Bolsonaro, são figuras diferentes. Então, quando você compara os dois, você principalmente está fortalecendo esses 2 polos. Então, eu acho que eles erram nas narrativas, a construção dessas narrativas não é ideal. Enquanto a terceira via bate cabeça, isso só fortalece ainda mais os polos, né? Para mim, de acordo com as pesquisas, se as eleições fossem hoje, a campanha está polarizada. Muita gente acredita que não há espaço para uma terceira via. Eu acredito que há um espaço para uma terceira via desde que eles encontrem um discurso. E esse discurso precisa ser uníssono, porque se não houver uma linguagem só para esses que querem furar essas 2 bolhas, abrir um caminho do meio,
fica muito, muito difícil convencer o eleitor de que essa é uma alternativa. Além do discurso uma única pessoa para essa terceira via, não seria também uma solução importante? A gente vê muitos nomes apostos, né? Tem Simone Tebet, tem Dória, aí tem o Ciro que se coloca de certa forma, Felipe Dávila. tem o Janones, né, também, que... Tá pontuando mais que o Dória. Um nome, né? Uma união de discurso, uma união de personas, né? Não seria também um ponto a ser debatido? Ou você acha que o ego acaba sendo maior do que esse foco? Eu acho que além do ego tem uma disputa por espaço de poder, espaço de partidos, né? Muitos ali sabem que não tem chance nem de sair do único dígito, né? Às vezes nem do traço que a gente chama, que é quando o candidato tem um ponto, menos de um ponto nas pesquisas. Mas muitos deles querem fazer dessa eleição um trampolim para a próxima eleição municipal, para a próxima eleição de governo, as eleições gerais, né? Isso funcionou com o Boulos, né? E é essa briga por espaço de poder que acaba atrapalhando a união desses nomes todos. Eu não acho que haja tanto espaço para a terceira via, não. A terceira via se formou com Lula e Alckmin. Porque não vai ter como, quantidade de partido que a gente tem, a gente não vai conseguir falar de um governo tão amplo, com tantos partidos embaixo do guarda-chuva. Mas eu acho que ele acaba representando um pouco as duas coisas ali. Concordo com você quando você diz que tratá-los iguais, Bolsonaro e Lula, é um erro. Mas eu acho que eles acabam ocupando muito, acho que por gravidade, esse espaço. Apesar, estava conversando antes com os meninos, de 50% não ter decidido ainda seu voto, o fator eleição, o fator 24 horas falando de eleição, acho que ajuda mais aos polos. Eu não acho que o Brasil tá polarizado, eu acho que é realmente a nossa bolha, é o debate público que está polarizado e não os brasileiros que estão polarizados. Aí eu acho que favorece a terceira via. Mas enquanto o debate público ficar falando de esquerda e extrema-direita, esquerda, Bolsonaro e Lula, eu acho que não vai haver espaço. E aí você vê que a terceira via tem, inclusive, um papel fundamental nessa polarização. Porque enquanto ela bate nos dois candidatos, na esquerda e na direita, ela inibe o próprio crescimento. Se você notar também, nós tivemos uma mudança de sistema. Antigamente, o MDB era o partido que estava em todos os governos, ainda continua, de certa forma, assim, não nesse, né? Mas o MDB perdeu muita força nos últimos anos. A gente viu isso na janela partidária, inclusive, né? No Espírito Santo e no Brasil. Sim. Então, você vê a candidata do MDB, tanto que o MDB está rachado. Tem um grupo ligado a Renan Calheiros, Zé Sarney, o Eunício Oliveira, que querem que o MDB retire a candidatura para que continue sendo aquela eminência parda de todos os governos. Mas hoje você não tem o MDB. Hoje a força está toda concentrada nos outros dois partidos do Centrão e um terceiro que é o PP e o PL, que são antigos, né? O Progressistas e o PL, que já foi PR, foi PL de novo. E o Republicanos, que agora entrou como um partido de centro, né? Do Centrão, não de centro, é de centro-direita, mas é o Centrão e que tem bancadas muito fortes. Então, o sistema um pouco mudou e mudou dentro desse governo. E eu acho que isso complica um pouco esse jogo eleitoral. Porque antes já eram meio cartas marcadas, todo mundo sabia as suas posições, né? Agora eu acho que o jogo mudou um pouco. O Lula acaba pontuando um pouco à frente do Bolsonaro, mas o Bolsonaro tem crescido nas pesquisas. Vocês colocam isso pelo fato dele ter a máquina pública na mão, pelo fim da pandemia, por uma certa redução na preocupação com um certo tratamento da área da população, ou realmente agora que as pessoas estão se conectando mais à eleição, elas já estão decidindo o nome? Houve uma mudança de discurso. Você vê que o discurso do presidente agora, guardadas algumas especificidades, ele é menos odiento que antes e mais propositivo. Às vezes nem tanto o discurso do próprio presidente, mas o discurso do governo federal é um discurso muito propositivo. A base que está com o governo tem feito discursos, né, muito positivos. Quase toda semana tem artigo de um ministro defendendo algum programa do governo, defendendo investimento. Então, ou seja, aquela série de redes nacionais que a gente viu agora no início do ano, bastante incomum, também é uma forma dessa divulgação, dessa forma de alavancar não só o presidente como candidato, mas todos os outros ministros que saíram candidatos. Não se deve subestimar quem tem a máquina. Na história recente do Brasil, desde a redemocratização e desde quando instituíram a reeleição em 1998, nenhum presidente que se candidatou à reeleição perdeu. Então, por mais mal avaliado que a Dilma estava no final do primeiro governo dela, ela foi reeleita. Então, a máquina ela tem, não se deve subestimar a máquina pública. Eu acho que, na realidade, o Bolsonaro está retomando aqueles que foram, né? Ele desidratou com a pandemia, com essas falas. Então, eu acho que agora... E aí, o Bolsonaro é o centrão, né? Se a gente for olhar, a estrutura do governo é toda de centrão.
ali eles sabem como fazer política, né? Então eles sabem que é preciso fazer programas, enfim. Então acho que é também um Centrão dando umas coordenadas ali, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você vai falar menos. Então ele tá retomando tanto de gente que foi embora e que, por exemplo, poderia ter migrado pro Moro, não conseguiu, né? Mas, enfim... Acho que é isso também. Concordo com o Fernando quando ele fala da posição do reposicionamento do governo. E 100% não pode se subestimar a máquina. Assim. Quem achar que tá ganho qualquer coisa, de um lado e de outro, acho que erra. Acho que um exemplo para isso, né, é até a fala do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, no programa do Pedro Bial. Ele falando que o Bolsonaro ele não vai ganhar no Nordeste, mas ele vai pontuar muito melhor do que nas eleições passadas. Aí a gente tem um exemplo claro de como que quem está com a máquina pode trazer artimanhas, ferramentas para tentar, de certa forma, se alavancar em regiões que não é boa. A gente sabe que o Nordeste, prioritariamente, tem um Lula como um candidato-alvo. Falando de questões que vocês abordaram aqui no caminho, teve pandemia, a Nanda falou de polarização, acho que não tem polarização, né? Mesmo os debates de ideias e etc. Mas tem polarização, muito se fala disso. Tem um fator economia, por conta da pandemia. Tem os casos de corrupção, que isso em 4 anos a gente viu muita coisa. O Bolsonaro disse que ele acabou com a Lava Jato porque não tem corrupção no governo, mas alguns casos foram denunciados. A gente teve a questão das vacinas, a gente teve mais recentemente o caso do MEC. Agora, mais recentemente, ninguém sabe do que se trata, porque ninguém explicou direito envolvendo as Forças Armadas. No âmbito estadual, a gente teve um caso recente de um membro, né, do alto escalão do governo, Renato Casagrande, que foi apontado como alguém que recebeu propina na compra de álcool em gel superfaturado. Como que isso, né, vocês trabalham com marketing político, como que isso pode ser utilizado nesse processo? A partir de agora, isso vai ser muito explorado nas campanhas. O Bolsonaro começou a adotar um discurso diferente. Como que os candidatos podem usar todas essas pérolas, né, que foram surgindo ao longo do caminho? Como que isso tende a bater nessas chapas, né? Eu vou tratar mais a corrupção porque eu acho que foi o que você falou mais. Assim. O Bolsonaro conseguiu escapar de todas. E isso é louvável em termos de comunicação, né? Nada pega nele. Ele ganha nessas narrativas, eu acho. Por óbvio que eu acho que essa eleição vai ser uma eleição de rejeições, então o debate vai acabar sendo, em teoria, você fez isso, eu fiz assado, né? Se você tá falando da corrupção do MEC e você que roubou a Petrobras. Então, eu não sei se é o melhor caminho para eles. Corrupção já não aparece como a principal preocupação nas pesquisas. A gente está falando de economia, a gente está falando de desemprego, todos os aspectos relativos à economia, né? De desemprego, nem a saúde mais, nem a pandemia é o ponto principal da preocupação do brasileiro. Quando você fala da corrupção como um todo, você pensa que essa corrupção ela não pega no presidente até fora da bolha dele. As pessoas desacreditarem tanto no presidente que, bicho, ele é tão incompetente que em caso de corrupção também é claro que vai ter ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Ele tem uma certa descrença por uma parte tão grande da população que não pega pela descrença. Não, eu acho que eles têm uma comunicação muito eficaz, assim. Eu não acho que seja só descrença, não. Eles conseguem desmobilizar muito rapidamente isso, né? Sai um escândalo e eles colocam outro no lugar. Eles colocam outra coisa pra ocupar os noticiários, né? As cortinas de fumaça que eles utilizavam. Na mesma hora. Então isso tem que ser louvado pra quem trabalha com comunicação. Não, concordo sim. A agenda mudou, né? De tempos em tempos, a agenda, que é a pauta eleitoral, ela muda. Em 2018 era a corrupção. Então o Bolsonaro conseguiu estrategicamente posicionar todo o discurso dele contra a corrupção e personificou o antipetismo na figura dele. E a agenda desse ano é uma agenda econômica, né? Geração de emprego, renda, o salvamento dos micro e pequenos empreendedores que quebraram durante a pandemia. Então, a corrupção, nos estudos que eu estava acompanhando recentemente, qualitativos, a corrupção ela está em terceiro lugar. Vem atrás de segurança pública, que está em segundo, a saúde está empatado com a corrupção em terceiro lugar, e primeiro é a economia. E essa agenda que não é um político que faz, não é o eleitor, a conjuntura, né, do pensamento coletivo é que faz essa agenda. Então a agenda desse ano está muito longe de ser a corrupção, combate à corrupção que foi em 2018. A gente está vendo um cenário bem, bem desolador, né? A gente vê pessoas que não estão conseguindo, tendo que optar, né, pelo que faz com dinheiro. Os programas sociais às vezes não estão dando conta. O candidato vai ter essa questão também de bater a porta, né, fazer corpo a corpo. Isso é algo que bate também nesse ponto da economia. Por exemplo, você vê que o seu candidato
tá se importando, tá querendo ver a sua realidade, tá entrando lá, tá vendo, tá procurando saber, etc. Quais são as principais propostas dentro desse âmbito da economia que devem ser direcionadas? Programas sociais, formas de geração de emprego. A gente entrou com a pandemia em especial numa questão muito aprofundada, né? A gente nunca viu a economia vir dessa forma. Há anos não se falava sobre estagflação, né? Uma inflação estagnada dessa forma. Então, como que vocês pensam isso também? Um corpo a corpo para encarar essa realidade vai ser essencial? É uma nova renovação de programas sociais? Como que isso deve ser pensado? Acho que o corpo a corpo ele funciona muito melhor nas bases, né? Então a gente está falando muito mais de deputados estaduais e vereadores, prefeitos. Eu acho que aí sim, quando a gente está falando de deputado federal e deputado e presidente, são pessoas distantes da gente, senadores são distantes. É inevitável que o corpo a corpo aconteça porque é da eleição. O candidato tem que ir para a rua. Mas eu acho que as pautas, elas estão aí, elas vão pipocar. A rua vai ser, na verdade, um reflexo do que é falado. Então ele vai chegar lá, ele vai ter que falar de economia, ele vai ter que falar de emprego, ele vai ter que falar de tudo. Corpo a corpo funciona. Mas eu acho que há debate muito maior, e aí eu tô falando muito mais nas capitais, muito menos do que na cidade interior e tudo mais. É um debate muito maior que vai orientar a eleição no modo geral. Com o avanço da campanha, nós vamos ver outras pautas importantes também surgindo. Eu concordo com a Ananda quando ela disse anteriormente que vai ser uma campanha de rejeição. É uma campanha de aquele que fez menos pior do que o outro, né? E eu ainda aposto que esse ano nós teremos uma das campanhas mais sujas que nós já vimos, uma das campanhas mais cheias de fake news, de desinformação, sabe? Antigamente era central de boatos que existia, né? Hoje o que a gente tem é fake news e a gente, com a colaboração da gente, né? Das pessoas compartilhando esse tipo de conteúdo. Então, é louvável quando os sistemas de justiça brasileiros, eles pedem informação e um certo controle desses aplicativos, porque eles têm uma corresponsabilidade na propagação dessas informações que não são reais. Mas eu acredito muito que corpo a corpo ele é necessário, só que é o que a Ananda disse, como a eleição são figuras que são muito distantes da população, ela tem uma agenda própria. Os próprios programas eleitorais, a própria rede social, ela vai provocar o debate. É esse debate que passa a valer, porque é esse debate que você vai conversar com seu vizinho, com seu colega de trabalho. Que vai pra rua no final das contas. É o que vai pra rua no final das contas. ES Ouve. Pegando o gancho que vocês estavam falando a gente estava falando dessa questão de chegar até o eleitor, de como isso é um diferencial em toda eleição, mas a gente tem um adendo desde 2018, com mais força, né? Das redes sociais. E isso, a partir dos anos, foi ganhando ainda mais força, os políticos começaram a se inserir nesses meios, o TikTok virou uma mídia social muito utilizada para isso, para tratar, né? Para mostrar que o político ele tem uma outra face, né? Como que vocês enxergam o impacto das redes sociais em 2022, ainda mais com essa questão toda de polêmica envolvendo o Telegram, né, de como fiscalizar isso, o que chega e o que não chega. Como que vocês acham que deve ser, que os políticos vão explorar isso ainda mais para chegar, né, nessas pessoas que a gente estava falando há pouco? 48% da população se informa pela TV. Eu acho que a gente vive numa bolha muito grande de que rede social é a grande informação, é por onde o contato do político acontece. Se você vai em Cantos de Vitória, as pessoas não acessam e não é por ali que elas vão se informar. Mas a gente não pode desprezar o tamanho das redes sociais numa campanha. Se em 2016, por exemplo, eu e o Fernando a gente trabalhou junto. Em 2016, você não podia patrocinar, você não podia fazer nada disso no Facebook. O Facebook ainda estava assim, usa aí o Facebook. Aqui no Brasil, depois de uma eleição nos Estados Unidos, que foi pautado pelo Facebook. 2018 foi permitido isso. Então, tende a crescer a importância das redes sociais, principalmente na vigilância. Eu acho que a capacidade do conteúdo que for gerado, seja ele espontâneo do Lula falando do aborto pros seus, naquele momento, que eu acho que ele estava na CUT, né? Eu não lembro, mas falando para as pessoas que eram próximas, a possibilidade desse conteúdo vazar é 100%. Então, acho que existe uma vigilância muito maior para todo mundo, tanto para a direita quanto para a esquerda, enfim. Não existe campanha sem rede social hoje, ponto. Mas também não existe campanha sem um papelzinho, não existe campanha sem o cara ir à feira, não existe campanha sem o deputado estadual visitar as suas bases. Então, eu acho que é mais uma maneira
de você entrar em contato com esse candidato. Aí você falou do Telegram, você fala do WhatsApp. Ali, eu acho que é uma questão tão pessoal. Eu, Ananda, mandando pro meu amigo Fernando, que quando vem uma fake news, você não acredita que que eu tô passando uma fake news pro Fernando. Porque é de alguém que eu conheço, é próximo. Então, acho que essa é a grande questão da fake news, né? Assim, vir sempre de alguém que a gente conhece. Não é nunca uma pessoa aleatória que está me mandando uma notícia. Então não dá pra dimensionar por rede social, né? Eu acho que a gente não consegue dimensionar o tamanho do alcance. Porque os bolsonaristas... Mas eu não acho que seja essa a resolução. Eu não vou acreditar nunca que a resolução das campanhas está nas redes sociais. Eu acho que ela tem uma importância muito grande. Mas é um conjunto. Né? A gente sabe que existem lugares que tu chega com televisão, chega um sinal disso e tem rádio, né? E é pelo rádio que vai acontecer. É aquilo que a gente comentava até no episódio da questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Uma das coisas que foi citada é que quanto mais pro interior, mais propaganda oficial se consome, que é muitas vezes Exatamente. o que chega. É a galera que o grande jornal ainda é a voz do Brasil, sabe? E o único contato que a pessoa vai ter com qualquer candidato é o horário eleitoral gratuito, seja do rádio ou da televisão. Então é meio difícil a gente dimensionar e esperar que realmente, principalmente no interior do Brasil, e o Brasil tem muitos interiores que a gente nem imagina como sejam, elas acabem tendo esse impacto tão forte. Em compensação, é bom a gente pensar também que não tem como numa grande cidade como Vitória, como São Paulo, como Rio de Janeiro, você simplesmente botar a rede social para escanteio, porque você vai perder de lavada se você fizer isso. Eu acho que também há uma desvalorização da mídia tradicional, né? Acho que os bolsonaristas, o Trump fez isso, o Orbán fez isso na Hungria, assim. Eu passo a não acreditar no jornal. É importante observar que a comunicação, ela mudou. Pouco tempo, 15 anos atrás, a comunicação era vertical. Então, assim, tinha a propaganda eleitoral, o político, o candidato falava na propaganda, a gente sentado no sofá ouvia, absorvia, você não concordava muitas vezes, mas você comentava no máximo com mais 2 ou 3 pessoas que estavam sentadas no sofá ao seu lado. Hoje a comunicação ela é horizontal, então se eu publico alguma coisa na minha rede, né, se eu sou candidato e publico algo na minha rede, eu tenho ali um espaço em que a pessoa ela tem a mesma voz que eu, de repente não com a mesma força, mas ela tem a mesma voz, ela vai na minha rede, vai me criticar e ela vai dizer que não concorda comigo. Então, a gente precisa estar atento a essa mudança da comunicação. As redes, elas têm força, mas é como a Ananda disse, elas não são a própria campanha eleitoral, né? Elas são uma grande e importante ferramenta nesse contexto, mas se forem também bem utilizadas, porque se elas não forem bem usadas. E respondendo só a sua pergunta, para mim o indispensável, tendo em vista que nós temos hoje uma comunicação horizontal, o indispensável numa campanha é você se comunicar com as pessoas, porque muita gente usa a rede social como se fosse televisão, como se fosse um blog, né? um lugar onde você posta e não interage. As pessoas, quando elas vão até a sua rede comentar alguma coisa ou pedir alguma satisfação, elas estão esperando uma resposta. O grupo de opinião que se fazia, grupos focais aqui e ali para ver como que tá a reação dos eleitores, seja a propaganda eleitoral, seja o debate, tudo, ele saiu desse grupo e foi para rede social? Não. Porque o importante de um grupo focal é exatamente o debate do grupo. Não necessariamente o que as pessoas falam, mas sim o debate, a reação delas. Então, esse debate você não consegue... O que mudou é que a gente consegue acompanhar de longe. Antes você acompanhava os grupos atrás de um espelho. Hoje você consegue acompanhar de qualquer lugar que você tiver, porque tem câmera. Mas fora isso, o importante de um grupo focal são os debates mesmo. Falando desse ponto de rede social, de toda essa questão, de alguém que cobra, de alguém que tá atrás de resposta, né? Que você elege. Vamos falar de representatividade, né? As redes sociais também trouxeram isso, algo muito importante, porque a gente precisa mudar a cara de quem nos representa. O Brasil é diverso, a nossa população é diversa, né, nos vários cantos, e a representatividade ela importa, seja em relação às mulheres, em relação aos negros, em relação à população LGBTQIA+. É importante a gente ter esse público lá nos representando e até mesmo para tomar decisões e trazer uma legislação e pautas mais diversas. Como que vocês enxergam isso para 2022, tendo em vista que o Centrão, por exemplo, ganhou muitos deputados, tá fortalecendo bastante a campanha do Bolsonaro, mas a gente sabe que a maioria ali são homens brancos, né, dos velhos brancos, assim, que tomam conta e que gerenciam tudo isso. E quando a gente vê também o debate sobre a representatividade, a gente viu na foto do Lula e do Alckmin no fechamento da chapa, a gente viu só a Glaze, de mulher, e a gente não viu... A Janja tava também. A Janja, né? Como a esposa, mas não nessa questão de política, né? E não tinha uma pessoa negra. E muito se debateu isso. Eu vi que
um colunista da Folha de São Paulo trouxe esse debate e ele foi, tipo assim, enxurrado de críticas. Por que você tá trazendo isso? Mas, assim, é algo importante pra gente debater. Como que isso vai ser enxergado, né? A gente sabe que na direita não se olha muito. Às vezes, pra trazer um público ali. Mas na esquerda isso é muito cobrado. E a gente sabe que os partidos de esquerda, eles conseguiram eleger candidatos negros, né? Conseguiram trazer pessoas da população LGBTQIA+, mais mulheres. Então, como que vocês enxergam esse debate com você, Ananda, mas mais para a esquerda em específico? Eles centralizam o debate, mas, por exemplo, republicanos, que é um super partido de direita, tem um Republicanos Mulher, salvo engano, posso estar enganado, depois a gente dá uma conferida, eu acho que é o maior, o que tem mais deputadas. Aí, voltando para as redes sociais, elas conseguiram fazer com que outras pessoas, que a gente admirasse outras pessoas muito mais próximas a nós. Então, a gente começa a olhar, eu acho eu tenho falado muito isso, a política ela é um retrato imagético do que a gente vive, né? Então, quando a gente olha para os 513 deputados federais, por exemplo, e a gente vê que a sua maioria é homem branco, nós, mulheres, negros, homossexuais, falam, este lugar não me pertence. Quando a gente começa a ver outras pessoas lá, a gente vai começando a imaginar outras possibilidades. É um exercício de imaginação mesmo. Olha, alguém chegou, eu posso estar lá também. Eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que essas pessoas vão ocupar cada vez mais a política. Seja ela a política institucional, legislativa, de voto, ou executiva, enfim. Sejam as políticas de bairro, que funcionam e muito. Fazem muitos vereadores, por exemplo. Os conselhos, as associações de moradores são importantíssimas. Não a todos os vereadores brigam por conta das associações de moradores. Então, assim, esse caminho vai ser trilhado, não vai ter como voltar atrás. Hoje a gente tem algumas legislações para isso, que podem ser mais ou menos eficazes, mas são necessárias. Mas, assim, eu vejo um futuro próspero em relação a isso. Apesar da gente olhar hoje pro PL, que é o maior partido, tem, sei lá, 70 e poucos deputados agora, o PL não encheu à toa, né? As pessoas estão olhando pro Bolsonaro e falando, os deputados especificamente, falando, ele vai ganhar, senão eu não teria ido pro partido dele. E o Bolsonaro é uma pessoa que fomenta esse tipo de diversidade na política. Então eu acho que vai ser a política, ela cansa a gente, porque é um embate constante, é uma disputa constante de discurso, né? Então é o tempo inteiro esse embate. Uma hora a gente vai um pouquinho para frente, outra hora a gente vai um pouquinho para trás. Mas eu acho que é caminho sem volta nesse caso. E falando desse embate, quais são as armas que tanto o Lula quanto o Bolsonaro podem usar para conseguir chegar, né, na frente no final desse período eleitoral? Ou ainda quais são as armas da terceira via para conseguir pelo menos ter uma vaguinha ali no segundo turno? Falando de terceira via, assim, eu acho que eles estão num lugar muito ingrato. Principalmente nessa eleição. Principalmente nessa eleição. Assim. Porque se você bate em um e outro, você acaba carregando a rejeição do outro, né? Então, por exemplo, o Ciro, que é o que está no lugar mais ingrato do mundo, se ele bate no Bolsonaro, ele carrega a rejeição do Bolsonaro. Se ele bate no Lula, ele carrega a rejeição do Lula para ele, né? Então, os votos... Existem algumas táticas, né, do marketing político. Tem gente que fala que a gente precisa atacar primeiramente você consolida os seus votos, os hard votes, depois você vai para os votos da oposição, você tenta trazer a rejeição para você, né? Então é isso que o Ciro tenta fazer. Eu quero trazer a rejeição para mim, a rejeição do Bolsonaro. Você não gosta do Bolsonaro? Vem para mim. Você não gosta do Lula? Vem para mim. E depois você vai para os swing votes, né? Vai para um lado, vai para um outro e a gente tenta conquistar esses votos que são mais maleáveis, assim. Mas, mais uma vez falando, eu acho que a grande arma dessas vias é o discurso. É o que eles vão resolver falar e não falar também, né? O que eles vão resolver colocar nos seus programas, é o que eles vão resolver dar destaque ou não. Porque é isso, no final das contas, é a pessoa olhar e falar, eu concordo com isso ou não. Eu voto por isso. Eu acho que o candidato, ele é muito reflexo do eleitor. Então, quando o Ciro fala mal do eleitor do Lula, ele tá falando automaticamente mal do eleitor dele. Então, eu acho que é por isso que as pessoas se sentem tão ofendidas. Não, o Lula não é assim, não, porque parece que você tá falando de você, né? Ou o bolsonarista. Não, o Bolsonaro não é isso, porque é muito pessoal, a política acaba tendo um cunho muito pessoal. O que eu acho que falta, na verdade, a terceira via, aprender a ler pesquisa.
Porque a pesquisa, né, com profundidade, quando o Bolsonaro conseguiu fazer isso muito bem. Ele é católico e falou diretamente ao coração dos evangélicos quando ele tratava da pauta de costumes, né? Contra aborto, contra casamento homossexual, né? Contra a legalização de droga ou até mesmo da importação do medicamento pronto. Ele é contra tudo isso. Então, quando você consegue ler uma pesquisa com profundidade, entender o sentimento das pessoas, que é o que falta a terceira via, porque Lula tenta agora fazer um discurso, quando ele traz Geraldo Alckmin, e ele tenta fazer um movimento mais para o centro. Né? Bolsonaro tem um centrão com ele ali e faz um movimento igual, mas eles continuam falando para os deles. Né? Lula fala para o público dele, Bolsonaro, quando faz os discursos, né, do centro para a esquerda todo mundo torce o nariz, ele está falando para aquele público. A terceira via, ela não conseguiu identificar ainda um discurso, o que está no coração das pessoas que rejeitam tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Você vê que Ciro está aí há um ano batendo indiscriminadamente nos dois, mas ainda não conseguiu falar o coração desses 40% que estão aí e que se não tiver uma terceira via que represente, eles vão se dividir, vai um pouco para um lado, um pouco para o outro. Sabe? Então, o que falta né, eu falei aqui meio parecendo brincadeira, mas é verdade, as pessoas entenderem o que está no coração desses 40% que não querem nenhum nem outro e falar diretamente ao coração deles. Eu costumo dizer que política sem número é achismo. E ler número só com número é pauta, você joga no Excel e tá bom. Não faz nenhuma diferença. O eleitorado brasileiro, se você for colocar, ele se coloca ao centro do debate político, não ao centro dos partidos. Ele tá ali no meio. Ele não tá nem tanto na extrema esquerda, nem tanto na extrema direita, nem tanto na esquerda. Ele tá no meio. Tem 3 pautas que são muito próximas dos eleitores de Lula e Bolsonaro. Legalização do aborto, ambos são contra. Comercialização da maconha, ambos são contra. E redução da maioridade penal para 16 anos, ambos são a favor. Então a gente não tá falando de um eleitorado um é assim, o outro é assado, sabe? Tá falando de uma misturança danada que é o Brasil. E o que o Fernando falou tá 100% de razão. Você tem que olhar e falar o que essas pessoas querem ouvir. Porque não adianta você falar só que as pessoas estão cansadas de brigar. Sim, estão. Mas se você não me falar nada, se você não me propuser nada, eu vou preferir, ainda que pela briga, ocupar um lado ou outro. É isso, acho que falta sentimento na leitura das pesquisas mesmo, eu concordo. Falando dos números e das pesquisas, a gente vê que no cenário atual, o ex-presidente Lula ele aparece na frente, né, em larga vantagem das intenções de voto quando comparado com o atual presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro se recuperou, né, nas últimas pesquisas. Da Genial Quest, por exemplo, ele apareceu acima de 30%, algo que não se via, né, há um tempinho. O que pode alterar o cenário para o Lula nos próximos meses? Né? O que ele deve enxergar? Muito se fala que que a campanha dele tá devagar, que ele já poderia estar na rua, correndo, fazendo muita coisa, mas ele tá jogando parado. E tá jogando parado e tá mais nos bastidores, indo num jantarzinho aqui, aí vai num outro ali, aí conversa com o centrão aqui, aí vai articulando lá, aqui, e fica nisso. Dá até um soninho às vezes. Enquanto o Bolsonaro tá num ritmo mais porque a gente sabe, desde que ele foi eleito, o projeto era uma reeleição na eleição seguinte. O que pode alterar esse cenário do Lula, né, nos próximos meses, e o que pode alterar para positivo o cenário do Bolsonaro, tendo em vista essa tendência de subida? Eu vou te explicar por que ele está jogando parado e por que ele está grande. Porque ele ainda não começou a apanhar. Perceba, ninguém ainda começou a bater fortemente no PT e no Lula. Né? O Ciro é que se arvora um pouquinho, mas ninguém começou a disparar efetivamente contra eles. Eles estão aguardando o momento correto. Então, se ele bota a cabeça para fora antes do tempo, ele vai começar a apanhar antes do tempo e vai derreter antes do tempo. O que ele precisa fazer é se manter nesse patamar para poder ter mais adesão, porque ele é o primeiro nas pesquisas, né? Até pouco tempo ele poderia, antes do crescimento do Bolsonaro, poderia até vencer num segundo turno, né? A contagem de voto válido dava para ele vitória dava vitória para ele no primeiro turno. Então, o que ele tem feito é exatamente jogar parado, porque a partir do momento que você avança com a sua tropa, a tropa do lado oposto ela vai avançar sobre você. Então ele está parado, fazendo esses movimentos mais leves exatamente para que ele não comece a derreter antes do tempo. Os 3 movimentos últimos que ele fez, né, de falar, foram recebidos muito mal, tanto do aborto quanto dos deputados, né? Vai na casa do deputado e fala com a mulher dele, fala com os filhos dele. Ele falou isso e me pegou muito mal. Mas eu acho que eles têm uma vantagem. Eles têm quem fale por eles.
Então, o Lula ele não precisa ficar falando muito, porque as pessoas já falam por ele. Não precisa se movimentar muito, porque as pessoas já se movimentam por ele. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem uma máquina na mão, então para ele é muito melhor fazer política com a máquina na mão. Mas o Lula, as pessoas meio que já sabem o que ele vai falar. E é isso, o prego que se destaca toma uma martelada na cabeça, ele tem que ficar na dele mesmo. Eu acho que ele tá começando a ficar atrasado em alguns aspectos, assim. A gente não fala de um projeto do Lula, né? Ninguém fala qual é o projeto que o Lula tem. A gente só fala, o Lula e o Geraldo Alckmin estão juntos pra poder tirar o Bolsonaro. Mas não se fala nisso, a gente não sabe quem é que vai comandar a economia. Se a economia é algo tão importante... Ele fez uma fala triste essa semana, falou que a classe média vive como rei no Brasil. Pô, a classe média tá sofrendo, a inflação tá aí. Então, assim, como não falou de economia ainda? Né? Como esse discurso ainda não tá imperando, sendo que é o maior problema segundo as pesquisas? Eu acho que é isso. Foi um grande erro no discurso dele, porque o Lula é mais aceito nas classes mais baixas, classe C-, D e E. Então, se ele ataca a classe média alta, ele afugenta esses eleitores. A classe média vai decidir eleição, gente. É a classe média que decide eleição. A gente não sabe se foi uma estratégia, né? Vamos jogar isso aqui pra ver o que é que vai. Eu acho que não. Eu conheço pessoas que trabalham na campanha dele, chama Halley Arraes, inclusive. Eles estão trabalhando, mas a gente não vê o produto final. A gente não vê isso. Parece uma campanha muito mais orgânica, né? É isso que você falou, é reunião, é jantar, é isso, é aquilo. Eles estavam esperando essa janela partidária também, eu acho. Mas eu acho que se ele não entrar no modo campanha, eu acho que ele vai deixar de falar de certos assuntos que vão pipocar e que vai ser importante que ele se posicione. Para todos. A gente tá falando de Lula e Bolsonaro porque são os que estão na frente nas pesquisas. Mas é para todos. Todos precisam se posicionar. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo @ESHoje. Vamos falar um pouco de política estadual, né? Eu acho que é importante também porque o cenário nacional tá Lula-Bolsonaro, mas o estadual a gente tem os nomes, mas a gente não sabe quem vem de fato, né? A gente tem um Casagrande que ainda não decidiu se vem ou não, a gente tem um Contarato que anunciou a pré-candidatura, temos Manato, temos Eric Musso pelo Republicanos, mas ninguém sabe ainda porque anunciou a candidatura e ela ficou meio que lá morninha, ninguém sabe pra onde que vai caminhar. Primeiro porque, segundo uma própria pesquisa do Republicanos, o Eric Musso não é muito conhecido no estado, então ele vai ter que correr atrás disso. A gente também tem, não me recordo agora, se vocês puderem me ajudar, tem o Guerinos, Zanon, também tem o Colnago, né? Tem o Rigoni também, então... Como que vocês acham que vai se desenrolar isso aqui no estado? Uma chapa PT, PSB, tendo exemplo, algo nacional pode ser formada aqui? Ou vocês acham que não? Qual o caminho que o Espírito Santo pode enfrentar nos próximos meses? E quem sabe até teremos quem sabe a gente pode, pelo desenrolar, a gente tende a ter um novo? Esse é um momento muito primoroso da política, porque é o momento que você dialoga e conversa com todo mundo, né? Aí a gente tem um funil, né? O funil é o tempo. É o momento que todos eles, que eu chamo de momento de pé na porta, todo mundo põe o pé na porta pra ver o que sobra pra mim. Então se você tem um, você não tem nenhum. Se você tem dois, você tem um. Essa semana o PT fez esse movimento, já tinha lançado a candidatura de Contarato. Acredito eu, o efeito que eles esperavam não veio, né? Esperava que Renato fosse se amedrontar ou de repente chamar pra conversar, isso não ocorreu. Aí botaram agora um candidato ao Senado, que pode ser a Célia, que pode ser o rapaz lá de Cariacica, que eu não me lembro o nome dele agora, que pode ser o Genivaldo Lievero de Colatina, Reinaldo Centro Ducati da UFES. Então, ou seja, aí eles colocaram dois para poder ter um. Só que aí nós temos o PT, que é um partido que no Espírito Santo perdeu muito fôlego nos últimos anos, digamos assim, no Espírito Santo, principalmente depois do último mandato e do último mandato do Lula, do meio do mandato da Dilma, o PT foi se desidratando. Eu acho que o PT, ele se perdeu. Sabe, assim, eu acho que no meio de tantas confusões, tantos casos de corrupção, denúncia, o PT foi se perdendo. Então, no Espírito Santo, inclusive, esse é tema da coluna desta quarta-feira, 3 de abril, que eu assino no S hoje, e que eu cito, inclusive, a Carla Cosa, que é vereadora de Vitória, que é, para mim, a única voz ainda ativa do PT aqui na Grande Vitória. Sabe, mas ela ainda é uma voz que fala sozinha, porque ela não tem o PT junto com ela endossando em muitas coisas. Parece que o PT se
apequenou, sabe? Então, assim, quando eles colocam essas duas candidaturas, eles estão querendo um espaço. Só que a gente tem que lembrar que tem o Progressistas, que é o maior partido do Estado hoje, que tá grande, né? Tá com ele há muito tempo, com o Renato há muito tempo. E tá com ele há muito tempo e é um partido grande. Então, ali, assim, partido não só grande em número de filiados e de filiações que fez agora nessa última janela partidária, mas com mandatários, tem a maior bancada na Assembleia, tem a maior bancada na Câmara Federal. Então, assim, é um partido que ele tem protagonismo suficiente para exigir um espaço na chapa. Então, para o governador não é uma situação, é uma situação um pouco desconfortável, né? Para ele, mas esses movimentos que têm sido feitos nesse momento, eu acredito muito que são importantes até para o mercado avaliar. Mas eu não acredito que se fragmente mais do que está fragmentado o número de candidaturas. A tendência é reduzir. Eu acredito que nós teremos facilmente uns 5 candidatos, talvez não mais que isso, não. Você acha que o Casagrande ele vem ou é incerto ainda? Não, essa é a pergunta de um milhão, né? Para mim, Casagrande, dentro do governo dele, ele não tem um outro nome para ser candidato. Dentro do grupo político dele, aí sim, você pode achar. Porque aí o grupo político que eu considero hoje são os partidos da base aliada. Então, Progressistas mesmo tem um candidato que pode oferecer, né? Ele tem o Podemos, que tem candidato ali, ele tem um outro. Dentro da base dele, ele pode até ter um candidato. Agora, dentro do governo, ele não preparou ninguém para ser substituto. Eu acho muito difícil o partido abrir mão de alguma coisa. Não existe espaço vazio, não. Assim, eu concordo com o Fernando, eu acho que o PT acabou mergulhando depois das crises, o PT Espírito Santo mergulhou. Eu não acho que ele não conseguiu movimentar a militância ao seu favor, como acontece em outros estados, como aconteceu em outros estados. Então deu uma mergulhada e talvez agora seja a possibilidade que o PT tenha de voltar a ser protagonista num segundo turno, de repente. Então, eu não acho que o Renato tá confortável, porque ele vai dividir pela primeira vez a centro-esquerda realmente, né? Porque a Jaqueline chegou muito bem em terceiro lugar em 2018, mas era uma desconhecida. Contarato é um senador atuante e com uma visibilidade gigantesca que a CPI deu pra ele, a CPI da Covid, né? Então, assim, hoje ele chega competitivo. Talvez a eleição da Jaqueline em 2018 fosse uma eleição, aí sim, de partidária, né? Diferente da que tem hoje. Então, eu acho que o Renato precisa se atentar em relação a isso. A centro-direita tá super congestionada. Então, ele não pode ser mordido de um lado e de outro e ficar nesse meio aí, porque ele vai precisar conversar. Aí, a dúvida é se ele vai abrir mais espaço para quem já tá com ele há muito tempo. Acho que é o caso do PP, enfim, tá lá, é base, ou se ele vai dar um espaço maior pro PT. E aí eu acho que o PT faz certo. Olha, a gente tem aí meio que 30% do eleitorado no Brasil. Você vai querer? Senão a gente vai lançar o nosso candidato. Tá no jogo, é certo isso. Eu gosto da disputa, tá? A eleição de 2018 foi um pouco chata, né? Sim, não tá... Pô, beleza, vai ganhar, Casagrande ganhou. Não é porque eu não participei da eleição, não. Mas, assim, eu gosto da disputa. Eu acho que é isso que faz o debate público ficar legal, né? É a concorrência mesmo. E é bom pra ele. É bom pro governo quando você tem concorrência. Não é olhar pro lado e falar, vou fazer o que eu quiser aqui. Então, é importante. É importante que o governo se atente pra isso. Eu também não acho que ele preparou ninguém dentro do governo, mas o próprio da Vitória... É um nome fortíssimo. As pessoas já falam, da Vitória vai ser o futuro governador. Então, seria um nome. Mas não acho que o PSB vai falar, toma aqui, da Vitória. Hoje não vamos lançar o Renato. Eu acho que é o Renato. Senão ninguém estaria negociando com ele no final das contas, né? E como as eleições proporcionais movimentam essas eleições majoritárias? Como que o governador prepara para ter base na Assembleia Estadual e como que o presidente prepara para ter base lá na Câmara dos Deputados e no Senado, né? Agora uma vaga só, então já tem um pedaço que ele consegue manter, né? 66% fica, troca só mais 1/3 lá do Senado. Como é que você movimenta essa galera para que essas eleições favoreçam a sua própria base, para que favoreça também o próprio governo, aprovar as pautas que o governo deseja, aprovar o programa, que ele consiga cumprir esse programa com mais facilidade, porque o próprio Lula em 2002, quando entrou, teve dificuldade nos seus primeiros meses de mandato. Bolsonaro também teve alguns problemas ali nos primeiros meses de mandato, até conseguir rearranjar a base com os que estavam ali eleitos. Como é que você prepara para já sair da eleição com essa base formada? O que o Fernando falou, agora é a hora do diálogo, né? Agora você vai estar comigo ou você não vai estar, né? O que você precisa para estar comigo também? Alianças, né? Alianças em eleições anteriores, você fica com a dívida.
E por isso há tanta traição na política, nem todo mundo cumpre essa dívida, né? Honra com essa dívida. Eleições, acordos e alianças para eleições futuras. Você me apoia agora, eu te apoio depois. Né? Então, nós vimos agora um grande imbróglio porque muitos não fecharam a federação. Né? Por quê? Porque a lei exigia que você estivesse amarrado naquela federação por 4 anos. E isso respingaria na eleição municipal daqui a 2 anos. E muitos dos acordos já estavam pré-estabelecidos para a eleição municipal daqui a 2 anos. Então, se eu me junto partido A, B e C, e na verdade meu compromisso do A, que era com D, isso vai me atrapalhar, porque eu ainda dependo do voto de todas essas pessoas aqui para estarem juntos comigo. Então, são alianças que foram feitas, são feitas agora para o futuro. Então, a política ela é sempre contínua, assim. E também há o movimento do próprio candidato ao executivo de montar chapas. Então você vê o Lula, por exemplo, botando o Flávio Dino no Maranhão, no PSB, porque para ele é interessante ter o PSB, o Freixo no PSB no Rio de Janeiro, ele vai apoiar o Calil. Então você vai montando essas chapas. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, o Sérgio Sá, que estava há 14 anos no PSB, foi candidato, foi vice-prefeito em Vitória, candidato. Houve um movimento do Renato de colocá-lo no PDT, de também fortalecer a chapa do PDT. É isso aí, isso aconteceu no PDT, mas provavelmente em outros partidos também, né? É assim que a gente vai montando, vou usar uma expressão, maior jargão, o tabuleiro político do Estado e do Brasil, né? E pro Senado, hein? A gente tem Rose de Freitas, já conhecida, Magno Malta, também já conhecido. A gente tem republicanos, a gente não sabe quem que eles vão indicar, né? Tem Amaro Neto, tem o Meneghelli, ex-prefeito de Colatina também, mas ninguém sabe ainda como que vai ser isso. Como que vocês acham que pode se desenrolar, tendo em vista que é só uma vaga, né, por estado? Então, como que isso deve acontecer aqui no estado, Fernando? Aí é um outro problema do governador, porque ele ele entre tá esses cheio nomes, de problemas esse ano. Entre os nomes, muitos são aliados dele, todos querem essa vaga. Então aí você tem Rose, que tem o MDB, que é um partido importante, apesar de no Espírito Santo hoje estar muito frágil. Perdeu o Guerino, né? Por perdeu conta o Guerino, disso. mas é um partido que tem tempo de televisão, né? E tem toda a estrutura de partido, que é um partido ainda de médio para grande porte no Brasil e no Espírito Santo também. Tem o da Vitória, que nunca se colocou efetivamente como candidato, nunca colocou, mas o nome dele é sempre lembrado e é do Progressistas, que é esse partido que hoje se tornou o maior partido daqui do Espírito Santo. Nós temos o Coronel Ramalho, que saiu do secretariado de Casa Grande, que está no Podemos, que também é um partido importante da base do governo. Tem o prefeito de Vila Velha, tem o ex-secretário Gilson Daniel como presidente, tem Marcelo Santos, deputado na Assembleia, que são lideranças fortes e ligadas ao governador. Então ele já tem esse problema e agora tem o PT, que fala, olha, ou se você quer o nosso apoio, ou você bota o nosso candidato no Senado, na sua chapa, ou a gente vai lançar o contarata. Então são várias facas no pescoço. Do outro lado, a direita ela tem essa escassez de nomes, só tem Magno Malta. Do lado do espectro do centro para a direita, eu não enxergo outros nomes ali, pode ser um outro, mas com expressão é apenas Magno Malta. Né? E aí... no fim das contas, eu acho que nós teremos menos candidatos a senador do que candidatos a governador. Porque nem toda chapa de candidato, assim, competitivos, né? Porque nem toda chapa de candidato a governador, por exemplo, o Guerino, estando no PSD, né? Ainda não saiu a lista do TSE, não dá pra gente saber se ele se filiou no PSD ou em outro partido. Então, ele tem ali, dentro dos quadros, um candidato ao Senado, vai ser César Colnago, ou ele vai tentar atrair outro partido, né? Nós temos Aldifas, a Rede, vai ter um candidato a senador. Quem vai ser esse nome? Já que eles, Rede e PCdoB, se eu não me engano, ou PSOL? PSOL, né? Rede e PSOL. Então vai ter um candidato do PSOL, né? Que nome é esse? Eu não vejo nome com expressão dentro do PSOL para ser competitivo tanto quanto Rose, Magno, da Vitória, o próprio Ramalho, que tem uma pauta importante que é da segurança pública, né? É preciso avaliar também que se o Ramalho sai candidata a senador, ele desmonta a chapa do Podemos, porque ele é forte, tem Gilson Daniel, mas nós não temos outros nomes fortes nessa chapa para poder fazer um. Então além de tudo, ainda é uma matemática, uma equação difícil de fazer e que é nesse momento que eles eu acho que lá em 2018 a situação do Renato Casagrande estava tão tranquila que ele fez o leque dele ficou enorme. E é isso que o Fernando falou, no final das contas a gente está caminhando com você há quanto tempo?
né? Você vai ajudar a gente? Não vai? É mais uma faca mesmo nele. E é um cargo muito grande, é um cargo que a gente chama de majoritário, inclusive, né? É uma eleição majoritária pra gente. Não é uma eleição de deputado estadual e federal. Eu acho que a candidatura que vier com o apoio dele vai ser, em teoria, a mais forte, porque você tem uma máquina por trás pra ajudar. Mas aí quem vai ser esse candidato que é o mais difícil mesmo. Não tem como a gente cravar agora, não. Mas esses nomes são os mais cotados. E pra quem tá ansioso, as convenções partidárias vêm aí. A propaganda eleitoral, esse período aí eleitoral mesmo, começa em agosto. Propaganda eleitoral, 25 minutos no primeiro turno, dividido aí um dia para governador e deputado estadual, e no outro dia senador, deputado federal e presidente. E claro, também segundo turno, 10 minutos, se tiver segundo turno para presidente, depois também na sequência 10 minutinhos aí para governador, totalizando o bloco de 20 minutos para quem tiver, se tiver o Brasil inteiro para presidente e os estados que tiverem aí governador. Bom, começando agradecendo a presença da Nana Miranda. Obrigado pela participação aqui. Obrigada, gente. Foi ótimo o papo. Eu amo falar sobre política, então todas as vezes que vocês quiserem me chamar, eu venho. E também do Fernando Carreiro. Obrigado. Obrigado pelo convite. Um alô para vocês todos que escutam a gente e que possam votar de forma bem consciente, porque a eleição esse ano vai ser difícil. Só lembrando, né, Couto, o episódio tem ido ao ar no dia 26 de abril, nesse meio tempo pode ter acontecido alguma coisa e você sempre fica bem informado lá em ashoje.com.br. Pois é, e por lá você também pode ouvir esse episódio, também todos os outros do nosso programa, também lá no agregador de sua preferência. O episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção e o texto de Matheus Passos, a edição de som é minha, Eduardo Couto, e a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até semana que vem. Abraço, pessoal. Você encontra o ES Hoje nas redes sociais pelo @ES Hoje, no canal do YouTube e no site eshoje.com.br. Olá, ouvinte, eu sou o Matheus Passos. E eu sou Eduardo Couto. Estamos passando por aqui para te convidar a ouvir o ES Ouve, o podcast semanal do jornal ES Hoje. Com temas sobre o cotidiano do Espírito Santo que impactam a vida dos brasileiros e dos capixabas. Você nos encontra em eshoje.com.br e também nas principais plataformas de podcast. Aquele abraço.